Noite. Nós estamos aqui hoje, né, com os professores, alunos aí de várias turmas do terceiro módulo. A gente está numa semana importante aí que vai começar o período de recuperação amanhã. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho da Agenda 4 aqui, que a gente já começa a sair um pouco aí dessa parte de somente humanas, treinamento, né? E vai entrar um pouquinho nessa parte de treinamento aí. Controle orçamentário. Alguém aí teve alguma... Viu aí, achou fácil, achou difícil? Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí no chat, tá bom? Nós já estamos gravando já, não é isso, professora? Isso, tá gravando. Só que como eu tô com a tela cheia aqui no Uhum. computador, eu não consigo ver o chat. Eu não sei se a Joyce também tá online. Se alguém colocar no... se você conseguir ver, Eu tô Everton. Eu online e eu consigo. consigo ver. Eu consigo Ah, ver também, Ale. Ah, tá. É não, porque legal. como eu tô com a tela cheia, né? Aí não aparece para mim. E o Jota, quando ele compartilha, ele usa dois computadores, né? Então, aí não... Não, Mas vamos lá. tranquilo. Vamos lá. Professora, pode passar aí o próximo slide, então. Essa aí é a introdução. Isso. Então, a gente Ó, tem aí. Pode falar, professora, se quiser. Não, fica à tá, vou vontade. começando aí, a gente Tá vai bom. fazendo um bate-bola aqui, então. Perfeito, perfeito. Nessa agenda, gente, a gente começa a ver um pouquinho sobre orçamento, né, sobre planejamento de orçamento. Na verdade, né, a palavra orçamento, acredito que todo mundo, de certa forma, né, principalmente quem faz administração ou quem já mora sozinho, acaba fazendo, né, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem que procurar lidar, né, com o dinheiro que a gente tem do nosso salário para pagar as contas da casa, né? Então, assim, pelo menos uma noção um pouquinho, né, sobre um orçamento, né, sobre uma pesquisa, às vezes, de preço, né, é, no caso, como compradores, né, vamos dizer assim, você vai comprar um- uma geladeira, você vai fazer um orçamento, um planejamento daquilo. Quanto que custa uma geladeira? Será que eu posso pagar? Né? Será que o meu salário vai dar? Em quantas parcelas, se eu não conseguir pagar à vista, quantas parcelas eu vou conseguir pagar? Né? Então, a gente já faz, de certa forma, um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro, né, no nosso dia a dia. E aí, nessa agenda, fala mais especificamente do planejamento, né, de um orçamento de uma empresa, né, e dos tipos de orçamento que ela pode estar realizando, né? Então, nessa agenda a gente vê um pouco sobre o orçamento estático, que é um único cenário de vendas, de receitas e de custos. Então, por exemplo, é a mesma coisa que fazer um plano. Então, eu vou vender 100 copos de limonada e vou gastar 50. Mesmo que a venda, né, os custos, né, daquilo para eu poder produzir, modifique, né, ou, né, como que eu posso explicar? Ele não vai mudar tanto em relação ao orçamento flexível, que vai se ajustar em relação aos diferentes tipos de venda, né? Não sei se o professor quer complementar aí, ou a Joyce. Só abrir os. Oi. Não, mas é isso mesmo. É isso que você falou, é isso mesmo. Ele tem já uma previsão, um cenário, né? Como está escrito aí. É como se tivesse tudo programado, né? Eu acho que você, falando do flexível aí, a gente vai ver a diferença de um de outro. Porque o Eu, flexível, pode falar, professor. pode falar, pode falar. O flexível, ele já vai se ajustar, né? Vários tipos de níveis de vendas. O estático, não. Ele já é um único tipo só. Eu não sei se algum aluno aqui conseguiu estudar essa parte aí na lição, se entendeu, se quer comentar alguma coisa, aí a gente... Tudo tranquilo aí, gente? Ó, só para vocês entenderem um
pouquinho mais aí essa questão aí da diferença, né? Porque a diferença principal entre um e outro é que em relação ao volume de produção, né? Então, no caso do orçamento estático, ele é feito como se fosse um único nível de produção. Já no orçamento flexível, ele pode ser ajustado aí para vários tipos. Então, por exemplo, tem empresa que tem vários tipos de produto, e aí ela pode recalcular. Então, quem trabalha na produção, né, acho que vai entender melhor, porque ele vai recalculando em relação ao ajuste da quantidade que a empresa produz. Já o estático, ele não muda, mesmo que a produção real seja diferente. Então, acho que, na verdade, acho que é a principal diferença desses dois. Então, assim, imagine se você vai fazer um brigadeiro para uma festa. No orçamento estático, você calcula assim, mais ou menos, para fazer, sei lá, 100 brigadeiros, eu vou gastar uns R$ 200. Então, mesmo que eu faça menos brigadeiro, né? Então, 80 ou 120, no caso de um orçamento estático, ele continua sendo 200. Diferente, por exemplo, se for num orçamento flexível, né? Então, se eu fizer 100, eu gasto 200. Se eu fizer 120, eu vou gastar 240. Então, aumentou, né? Porque ele é flexível, né? O meu orçamento, ele muda conforme a minha produção, né? Mesma coisa, se eu fizer 80, eu vou gastar 160, eu vou gastar menos, aproximadamente. Então, resumindo aqui, né, o orçamento estático, ele tem um cenário fixo. E o orçamento flexível, ele vai se adaptar de acordo com a produção real da empresa. Tá? Então, o orçamento flexível, ele meio que acompanha mais a realidade. Não sei se deu para entender aí como que está o chat, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem. Por enquanto não, professora, tudo aqui tranquilo no chat. E eu acho, professora, que esse relatório de desempenho, né? Acho que até o princípio aí da aula, né? Que você vai comparar se aquilo que foi orçado, né? Foi realmente o que foi realizado. Então, a gente trabalha, né? Quem trabalha com empresa, né? Você faz uma previsão de orçamento e aí o resultado, o relatório vai mostrar se foi realmente realizado o que você preveu, ou se aumentou ou diminuiu, né? Aí vai É, ser na verdade é bem isso que você falou, né? É um documento, né? Que, documento. que ajuda daí o administrador, né? A analisar aí, a comparar. Bom, aquilo que eu planejei foi realmente aquilo que aconteceu? Aquilo que eu orcei foi realmente aquilo que aconteceu? Então, o relatório de desempenho, ele analisa, né, se aquele resultado foi bom ou foi ruim, né? Quais foram o que que essas variações, né, essas mudanças, por que que, se teve alguma diferença, por que que essas diferenças aí aconteceram, por que que eu gastei mais ou por que que eu gastei menos, o que que eu preciso corrigir, o que que eu preciso melhorar, né? Então, se eu gastei, sei lá, falando ainda do exemplo do brigadeiro, se eu gastei Aham. R$ 50 a mais, né? Então, o porquê que eu gastei R$ 50 a mais? Será que no relatório de desempenho ele vai mostrar aí, eu consigo identificar quais são os ingredientes que ficaram mais caros, por exemplo. Então, eu estava achando que o chocolate ia estar custando né? Ou o leite condensado ia estar custando R$ 5, no fim, cada leite condensado eu paguei R$ 10 para fazer os brigadeiros. Então, no relatório de desempenho, a empresa ela consegue
identificar, né? O administrador consegue identificar aí aonde que se ele errou ou se ele acertou, se o resultado for melhor, por que que foi melhor? Isso mesmo, professora. Né? Então, assim, se a gente for resumir, esse documento, ele transforma aí esses números, vamos pensar assim, em informações para que a gente possa tomar as decisões na empresa, Sim, beleza? Posso passar aqui? pode sim, Alguma professora. pergunta? E agora aqui no chat não tem nada aqui, eu olhei. Se ninguém levantou a mão. O chat está tranquilo, Ale e Everton. Ok. Quer continuar aí, professor? Ou a Joyce, sei lá? Eu acho que como você falou aí, né, continuando aí o slide, o sistema de controle de orçamento, né, para que ele serve? Para você, necessidade de critérios de comparação, né? Porque esse controle de orçamento é para você comparar o que foi orçado, o que foi gasto. Aí você tem a base inicial, experiências, intuição e pesquisas. Então, tudo isso vai te ajudar, né? Eu falo intuição, porque o empreendedor, ele tem que também tomar decisões, né? Ele vai se arriscar, ele vai. E a experiência também ajuda muito, né? A experiência que ele já tem, ou que ele tem. Aí por isso tem as pesquisas. Faz a gente fazer um orçamento baseado naquilo que a gente está tentando ver o que está acontecendo no mercado. E aí, o último tópico aqui, com o tempo, né, definição de padrões de custo e quantidade. Eu não sei se eu tenho alguém aqui na sala que trabalha em restaurante, mas restaurante é uma coisa muito desafiadora para quem tem o orçamento orçado e o gasto, porque varia muito, né? Às vezes você tem ali um final de semana, ele já muda o restaurante, os dias úteis tem uma. Às vezes tem ali uma. Eu tenho um colega que ele tem um restaurante aqui, eu sou do Guarujá, né? Aí ele falou que estava tendo um congresso de uma igreja bem perto do restaurante. Ele não sabia, daqui a pouco acabou a comida toda, ele ficou desesperado. Pessoal, então assim, mesmo com a experiência que ele tem, um cara que tem muitos anos, ele acabou se dando mal, né? Ele não conseguiu prever aquilo que ele ia gastar lá de alimentação. Então, É, dependendo da área, tem que ser muito, tem que estar muito atento, né? Aqui é que assim, né? Eu acho que até às vezes depende é, do ramo, né? Que nem do você falou ramo, do restaurante, né? Então, tem empresa que é importante que ela tenha alguns critérios para poder comparar. sim, Então, por exemplo, uma empresa ela pode ter lá, é, ela sabe que, em média, né, ela pega lá os gráficos em relação às vendas, né, os indicadores, ou às vezes ela pode usar metas, né, ou até mesmo, enfim, ela pode ter vários parâmetros que ela pode utilizar como dado para poder comparar, né, o orçamento dela, para ela usar como um parâmetro. Porém, como o professor acabou de falar aí, tem empresa que já usa a experiência, né? sim, Ou às vezes a intuição, a pesquisa. Ou, por exemplo, eu estou com a minha empresa, acabei de abrir, a minha empresa é recente. Comecei agora o negócio, mas eu já tenho uma certa experiência com base em outras empresas que eu trabalhei, ou então eu pego com base, né, na minha concorrência, ou com base em dados de mercado, pesquisa de mercado, e aí eu uso essa experiência, né, essa pesquisa, talvez, para definir o meu orçamento. e é Então, interessante. pode Você falar, está pode falar. você tá falando é interessante. Na agenda, aqui até fala, né, no capítulo 4 que algumas empresas usam também consultoria, né? É, eu vejo muito isso. Eu sou da área de psicologia, eu tenho uma empresa e a gente usa, né? A gente tem uma supervisão que ajuda a gente. Trabalho na aula de neuropsicologia, então você tem uma consultoria para ajudar você a ter até uma, né, uma previsão do que vai acontecer. Da... Então isso ajuda muito nos gastos, do que você vai orçar, né? Até o que você vai comprar para orçar. Então, ali ele Exato. fala, às vezes vai precisar de uma consultoria, dependendo da área, né? Sim, né? Na verdade, acho que o ideal,
né, combinar não só a experiência, né, as pesquisas, vamos dizer assim, como também os critérios, né, definir certinho aí Sim, os critérios para tentar reduzir aí esses erros nas previsões, né? Então, de quanto que eu vou, qual vai ser o meu custo, né? Qual vai ser o meu orçamento em si, em relação, seja a minha produção, seja aos meus investimentos, né? Então, assim, aqui a minha realidade, vamos dizer assim, né? O meu marido tem uma empresa de marketing, que é, de certa forma, prestadora de serviço. Então, como que funciona né, por exemplo, na área do marketing mesmo? As empresas, para investir em divulgação, para investir, né, na força de venda dela, ela trabalha, pelo menos as grandes, com orçamento. Então, para marketing, as empresas fecham, determinam um orçamento X que ela vai gastar, né? Seja aí é, nas redes sociais, né? sim, Enfim, para poder estar determinando aí, né, o quanto que ela quer de retorno. Então, é em cima, muitas vezes, no caso aí de serviços, né? é, na experiência, né, de venda em relação a outros períodos, né, e também junto com as pesquisas, né, de mercado, né, do poder de compra das pessoas, sim. né? Mas o ideal seria, né, unir aí critérios, né, mais a experiência, né? Alguém também tem mais algum exemplo? Aqui no chat ninguém Ô, escreveu Ale, nada. vocês estão me Oi. ouvindo? Sim, Sim, É assim, é legal também que quando a gente está trabalhando com, né, porque no seu caso o seu marido ele é uma prestação de serviço, né, o marketing, acaba sendo números que, claro, pelo estudo, pelas pesquisas e pela né, experiência, o know-how ali que a pessoa tem, ela consegue chegar em números próximos. Só que quando a gente está sim, lidando com pessoas, as coisas elas são um pouco mais variáveis, né? Quando você olha assim para uma metalúrgica, para alguma área produtiva, as coisas acabam sendo um pouco mais precisas, porque eu consigo, por exemplo, precisar quanto uma máquina produz, o tempo que ela leva em média, coisas desse tipo, a quantidade de material que ela vai gastar. Agora, pensa quando você está fazendo um orçamento onde você tem ali a mão de obra, né? E essa mão de obra ela envolve pessoas, né? Então, assim, hoje, de repente, eu consigo, sei lá, corrigir 50 atividades. Amanhã, eu não estou tão bem, eu corrigi só 25. E assim vai. Então, assim, quando a gente pensa até no orçamento, né, a gente tem que pensar que tipo de orçamento eu estou fazendo, no sentido de para qual produto, né, que eu estou orçando. Então, isso daí vai impactar com pessoas ou é só tecnologia e vice-versa, né? Porque assim, eu já trabalhei bastante na área de prestação de serviço também e eu vejo o quanto isso varia. Na área produtiva até a gente mesmo, né? Foi o que eu falei, eu já corrigi 50 atividades, sim. mas eu consigo corrigir 25. Então, na hora que a gente está fazendo orçamento, eu penso assim, qual é o nicho, né, que eu estou atuando, que foi isso que vocês já falaram, para eu poder prever aí quais vão ser os desvios, né, que eu vou ter. Ou, de repente, como o Everton, acho que foi o Everton, né, que citou, de sim. um dia ter um evento ali naquela região e eu não ter sido avisado, não estar preparado, não ter visto e acabar comigo. Já aconteceu ir para o Sul, por exemplo, falei, bom, Sul, você quer comer carne, né, carne do Sul é diferente. Cheguei, fui em um shopping, assim, no restaurante mais famoso de carne, não tinha acabado, gente. Aí foi frustrada, enfim. Mas era isso que eu tinha que falar. Perfeito, Joyce, o que você falou, né? Então, na produção, realmente, né? A gente considera critérios, assim, às vezes mais quantitativos mesmo, né? Então, em relação à quantidade, à matéria-prima, né? Mão de obra, a capacidade das máquinas, né? E diferente aí do marketing, né? Como eu dei o exemplo, que é mais na questão de serviço, que envolve aí mais a experiência, né? E os resultados. Então, vai meio que em relação à diferença, né, de ramo de negócio, de empresa, né, esses E sistemas de controle de orçamento.
tamanho da empresa, né, os concorrentes, e, por Sim, exemplo, o sim. marketing. Até mesmo para o marketing, quando uma empresa ela determina aquele orçamento, da produção, geralmente ela tem ali uma média, mas para marketing pode variar muito, porque, por exemplo, eu posso investir bem pesado este ano em marketing, porque ou eu quero lançar uma campanha, ou eu quero fortalecer minha marca, ou eu quero, sei lá, mudar minha logomarca, meu logotipo, enfim. Ou eu estou lançando um produto como no próximo ano eu simplesmente falo, não, eu vou investir menos no marketing, então é aquele negócio, né? Você tem ali algumas coisas que são supérfluas, não que o marketing é supérfluo, porque é ele que vai, né, fazer, levar ali o nome da sua empresa muitas vezes para os clientes, mas às vezes quando você, dependendo do nicho que você está, quando você vai fazer essa previsão, vai fazer esse orçamento aí, né, no final do ano, você vai pensar, bom, este ano eu preciso investir mais nisso do que naquilo, né? E aí, quando você olha para a produção, fala, bom, investir mais no produto, e aí a divulgação dele, às vezes, eu vou ter que diminuir um pouco. Então, é bem complexa essa área mesmo, né, do orçamento. E é bom lembrar, né, Ale, que toda empresa, se não faz, deveria fazer um orçamento, geralmente chega ali no final do ano, pelo menos as grandes empresas fazem isso, né? Elas fazem o orçamento e ao longo do ano elas vão replanejando, né? Fazendo replanejamento, revendo e etc. Fazendo um acompanhamento, né? O famoso forecast lá. Exatamente. Né? Então, assim, na área de serviço. E assim, mesmo na parte de marketing, né, vai muito também do tipo de cliente, né? Do tipo de negócio que você está trabalhando, né? Porque o marketing pode estar em também diferentes áreas, né? Então, seja Não, sim, numa, exatamente, né? né? Então aí também muda essa questão de orçamento e controles de orçamento. Sim, quando a gente vai lançar um Beleza? produto, por exemplo, o marketing ele vai ser essencial. Primeiro para Ah, ver, sei lá, sim. vai embalagem, o público-alvo, como que eu vou atingir aquele público, fazer a pesquisa, quer dizer, tudo vai envolver o marketing ali, né? Até o próprio marketing É. da empresa mesmo, no sentido de o designer visual, né? Que as empresas mudam, enfim. Tudo tem uma explicação, né, gente, no marketing. Sim, sim, né? Até o que eu quis dizer aí também na questão das redes sociais, né? Que hoje as empresas elas pagam, né? E isso daí entra nessa questão de orçamento, né? Por exemplo, o lead Sim, mesmo, né? Que é, quando você clica, né, no anúncio, preenche às vezes um formulário, alguma coisa, isso daí é pago, né? E isso, quanto mais você investe, né, você tem às vezes o retorno, né? A amplitude aí, e também depende do tamanho do seu negócio, naquilo que você está vendendo, né? sim, sim. Não, e hoje, sem investimento na parte de divulgação, é bem complicado, né, Lê? Porque hoje, basicamente, tudo é digital, né? Então, Sim, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que assiste televisão muito pouco, então, às vezes, não estou nem sabendo o que está acontecendo no mundo, nada, não vejo propaganda de nada. Então, se a pessoa não conseguir me conquistar pela é, a questão da divulgação mesmo, por exemplo, da mídia ali, né, nas redes sociais, etc., até no Instagram, né? Hoje em dia, quando você vai no status, tem propaganda. sim, Então, é exatamente. isso. É essencial. Mas vamos lá. Ninguém tem Continuando dúvida, aqui. gente? Nenhum chat Ninguém aqui tem... até agora. Não? Não. O Eu pessoal tá acho que quieto hoje. o pessoal tá. Não sei se. Ou essa matéria ainda tá assim, Faltou a ainda música do meio. João, né? Que faltou a música inicial do João, o pessoal aquecer. Aí, João, É, acho você que hoje não deu falta. aquela Não, música lá que qualquer coisa eu mexe. conheço. O pessoal desligou. Cheguei atrasado. Acho que faltou a musiquinha Pessoal. para animar, né? Acho que foi isso. A gente não colocou, o pessoal ficou meio assim, chuim, né? Mas tem Bom, mas uns que vamos lá. sempre participam. O Carlos tá aí, não. O Carlos sempre participa. É, mas acho que o pessoal tá mais quietinho hoje. Bom, vamos lá. Acho que talvez até seja o conteúdo também, né? Pode ser. Então, ó, custo padrão versus o custo orçado, né? Então, os dois tipos de custo, eles são usados aí no planejamento. Só que eles não significam, não é porque é custo, a mesma palavra, né? Não significa que são a mesma coisa, né? Então, o custo padrão é o custo que eu espero para produzir uma unidade, né? Então, o valor ideal para uma unidade.
né? E ele serve, ele tem, vamos pensar assim, que ele é referência para medir a eficiência de uma empresa. Então, ele é mais focado aí, talvez, no quanto que deveria Exatamente. custar cada unidade. Vamos pensar assim. Serve como base aí. Isso. Já o custo orçado, ele é o custo que é mais planejado, né, para uma produção, para um período, e aí ele serve para planejar os gastos totais da empresa. Então ele foca mais no quanto que a gente vai gastar no total. É Seria isso aí. mais ou menos isso. Então a empresa, né, ela produz aí, sei lá, 1000 Aque- geladinhos, que tem o exemplo aí do fichário, né, de geladinho, né? Então, cada geladinho, cada chup-chup, eu não sei como que chama aí em cada lugar, né? Porque para mim, aqui na minha região, na minha cidade, ou é geladinho ou é chup-chup, que é Chama o... sacolé. Como? Sacolé. Sacolé. Então, aqui ou é geladinho ou é chup-chup. Não sei aí na cidade aí de cada um. Então, se a empresa, né, pensa em produzir 1000 geladinhos, sei lá, né, o custo padrão é aquele valor unitário. Quanto que cada geladinho deve custar? Então, sei lá, 2,50, 2,20, 2,10, R$ 2. E o custo orçado. Ai, um cachorrinho chato aqui, latindo aqui, não. Vocês estão ouvindo? Sim, não, dá para ouvir, sim. Dá para É, ouvir? O som tá bom, não tá atrapalhando não. Não? Então, beleza. É do vizinho aqui, não é o meu tá quieto. O custo orçado, ele é o custo para produzir uma quantidade, sei lá, de 1000 geladinhos. Então, se o geladinho vai custar 2,20, a empresa prevê gastar, né, uma previsão aí de 2.400 reais, né, para cada unidade de 2,20. e aí, Então, o custo padrão é a unidade e o custo orçado é o total planejado. e Pode aí, ir, né, desculpa, professora? cortei. Não, não, eu que cortei. Aí você, até na agenda fala sobre isso, aí vai calcular a matéria-prima, né? E no caso do chup-chup vai ser a embalagem, né? O suco, o açúcar. Lá fala o exemplo do pão, né? Da farinha. Então, quando você tem o curso orçado, né? Quando você vai precisar de farinha para fazer 50 pães, né? E se a gente for colocar o geladinho, para fazer 200 geladinhos, né? Quanto que eu vou gastar Uhum, de suco? Quanto que eu vou gastar de açúcar, né? De embalagem? E aí vai entrando, né? Mão de obra. E aí você vai colocar todos os itens aí. exatamente. Então, assim, mais para, né? Eu gosto de memorizar, assim, às vezes as palavras, né? Então, mais para memorizar aí, padrão é unidade, quanto que vai custar a unidade. E orçado é quanto que a gente vai gastar no total. Beleza, gente? Isso aí. É isso aí. Posso? Uma Alguma Pode sim, dúvida até professor. aí? Pode. O pessoal hoje tá Pode. quietinho mesmo, ninguém perguntou Tá, nada. hoje tá, hoje tá. Opa, Próxima semana eu vou abrir a sala às 6 horas e vou deixar tocando rock até às 7. quero ver. Olha, Jota, acho que é, dá uma agitada. Dá uma Mas vamos lá. animadinha. Vamos lá. Então, a gente viu também nessa agenda, né, um pouco sobre custo direto, né? Então, o custo direto é aquele que a gente consegue identificar e medir diretamente no produto ou no serviço. Então, quanto desse custo foi usado para fazer esse produto? E aí a gente tem alguns exemplos aí, né? Mão de obra direta, que influencia no custo por unidade, né? E se a gente fosse
imaginar aí um exemplo mais simples, por exemplo, para fazer um bolo, né? O que que eu uso? Eu uso ovo, eu uso leite, eu uso farinha, eu uso fermento, eu uso, se for um bolo de chocolate, chocolate. Então, esses ingredientes são custos diretos. Então, o que que eu preciso para fazer cada bolo? Numa empresa, né? Então, o que que poderia ser considerado custo direto? O material, né? A matéria-prima, a mão de obra do funcionário. Então, se a gente fosse pegar um restaurante, como o professor tinha dado exemplo anteriormente, então os ingredientes usados no prato, nos pratos que são servidos naquele restaurante, e também a mão de obra que está ligada à preparação daquele prato, também é custo direto, né, E, professor? e é Alguém? interessante, né? Porque a gente vê que essa rede depende a mão de obra, ela influencia, até você colocou no slide, né? Ela influencia demais, né? O custo por unidade. Então, por exemplo, quanto que a empresa paga por hora, né? Por funcionário, isso vai decidir o preço lá do produto, né? Por isso que quando a gente fala assim, né? Poxa, vai aumentar o salário mínimo, é muito bom, maravilhoso. Só que quando aumenta o salário mínimo, né? Muitas empresas vão aumentar os produtos, aquelas que pagam o salário. Então você vê que tudo vai influenciar, né? Eu moro uma rede litorânea aqui, né? O Guarujá. Então, tudo aqui, o final de semana, tudo fica mais caro. Porque a mão de obra é mais caro e aí o produto fica mais caro. É impressionante, né? Serviço de limpeza, serviço de restaurante. Então, realmente, como se colocou aí, né? O primeiro, o segundo ponto aí, essa questão da produtividade do salário, ela vai afetar, produtividade, né? Ou salário, vai afetar muito o orçamento, porque não tem como você segurar um orçamento aquele valor se a mão de obra, né, começa a aumentar, né? Exatamente, né? Então, algumas coisas elas vão gerar impacto aí, né, no meu orçamento, né? Então, como por exemplo, o salário, como o professor falou. É importante lembrar assim, que o custo direto, né, ele retrata todos aqueles fatores que são ligados diretamente à produção, né? Então, no exemplo do pão que tem lá no livro, a farinha, o ovo, né? O exemplo do chup-chup lá, do fichário, talvez o leite, um corante, um adoçante, né? Então, tudo está ligado direto ali, né? Diretamente à produção. Tem uma mensagem no chat. Você quer que eu leia aqui? As Renan, empresas, é o Renan, né? Pode ler, professor. as empresas costumam trabalhar com folga nos custos ou normalmente é calculado no limite. Ô, Renan, as empresas elas montam os orçamentos, né, prévios ali durante um ano, um período anterior para o próximo ano, e eles trabalham com um orçamento mais ou menos muito próximo ali ao que vai ser realizado, ao que vai ser realmente o que vai acontecer. Senão não teria sentido, né, você ter um orçamento, falar assim, estou fazendo um orçamento para gastar 1 milhão, mas pode ser que eu gaste 1,5 milhão. Pô, de 1 milhão para 1,5 milhão são 50%. Então, não existe uma folga grande nos custos. Porém, as empresas precisam estar preparadas para uma eventualidade. Eu sempre falo do exemplo da pandemia. As empresas, no ano de 2018, fizeram um planejamento, o orçamento delas para o ano seguinte, com o custo e pensando no período anterior, na projeção para o próximo período, sem imaginar um gasto extra, sem imaginar uma despesa que teria por causa da pandemia. E de repente aconteceu aquilo e eles tiveram que replanejar o seu custo. De alguma maneira, eles precisaram tirar dinheiro de algum lugar, né, para bancar o que gastou a mais ali, né, por um motivo ou por outro. Mas normalmente, quando você pensa no orçamento, ele tem que ser feito muito próximo da realidade, tá? Para a empresa poder realmente se organizar. É isso aí. Mesmo porque, né, a empresa, é,
com certeza, né? Ela tem que. É o que a gente estava falando nos tipos de orçamento, né? Às vezes, no planejamento, né? Ela tem já um know-how, um conhecimento, né? Prévio, ou ela usa dados, né? Que ela possa, parâmetros que ela possa usar para estabelecer esse orçamento, para não ter tantos problemas, vamos dizer assim. Assim, geralmente eles se baseiam no período anterior com uma projeção de crescimento, uma projeção de aumento de gastos, né? Isso. Não é muito É, complexo fazer um orçamento, desde que você já tenha um histórico aí para pensar na sua empresa. exatamente. Então, se, por exemplo, quem trabalha em comércio, eles se baseiam, por exemplo, no ano anterior, de quanto eles venderam e como que está o mercado atual. Então, aí eles fazem mais ou menos uma projeção de quanto eles vão vender, né? Que nem Considera a logo a gente. expectativa de crescimento do PIB nessa conta, né? Isso, Considerando a exatamente. inflação como aumento de custo. Exatamente. Então, por exemplo, a gente está falando de chup-chup, de geladinho, né? Então, uma fábrica de sorvete, por exemplo, ela se baseia no período de verão do ano anterior e também nas expectativas desse ano, poder de compra, e também na questão, né? Que nem, por exemplo, estão se falando que o verão, o próximo verão agora, vai ser de arrepiar, né? Aquele, vai ser bem quente, né? Esse ano. Então, a expectativa, acredito eu, que das empresas é de que as vendas vão ser grandes, né? Porque daí se consome muito mais sorvete, né? Então ela pega o que ela vendeu o ano passado, né, no verão passado, mais a expectativa, né, desse ano, poder de compra, enfim, vários outros fatores, e elabora o orçamento dela, O sem contar os custos do material também, né, de mercado atual. Renan falando no chat, acabei pensando mais na questão de alguém que trabalha no setor de alimentação com relação ao desperdício e tal. Ô, Renan, esse desperdício, né, essas perdas, não só no setor de alimentação, mas todo o setor industrial, toda perda tem que ser considerada, tá? E ela vai ser um custo, vai estar colocado no produto. Então, de repente, a pessoa trabalha com construção civil, vai ter uma perda, tem gente que chama de quebra, né? Vai ter algo que vai se perder e tem que ser considerado no custo, tá bom? Exatamente. Carlos, essa é a referência de CAPEX e OPEX? Eu não entendi. Comércio exterior, Carlos, você está falando? Não, não, é a parte de custo, porque na empresa que eu estava trabalhando, os diretores falam muito dessa parte falavam, né, muito de CAPEX, OPEX, que é os valores são disponibilizados para gastos dos servidores, dos setores, né, para implantação de novos projetos ou aquisição e compra de outros produtos, né. Que no caso entra, acredito eu que seja essa parte de custo direto, né? Que é o quanto realmente o valor daquele equipamento para a empresa. É isso, professor? Não sei se eu estou confundindo. Eu já ouvi esses termos, mas acho que relacionado ao comércio exterior. Não tinha ouvido esse termo aí relacionado a orçamento. Eu não conheço. Eu também não. Talvez seja, Joyce, talvez seja eu algo não sei específico. se a Joyce, que é da área de contábil, você já ouviu alguma coisa nesse sentido, Joyce? Então, não. E fora que eu ouvi só uma parte do que ele falou, porque a minha conexão caiu, né? Que eu tô indo ainda. Não, nunca ouvi, não conheço. Não. Bom, a gente procura, né? Depois qualquer coisa a gente coloca para vocês. Já escutei esses termos relacionados ao comércio exterior. Vou dar uma pesquisada e te retorno. Isso.
E por fim, gente, nessa agenda também a gente está falando de empresa privada, tal, mas existem também as organizações sem fins lucrativos, né? E essas empresas, elas também precisam elaborar orçamentos, né? Só que, por serem sem fins lucrativos, elas dependem do quê? De doação, né? De patrocínio. No entanto, acho que mais ainda, né? Eu acho que é importante, no caso dessas empresas, o planejamento, um controle rigoroso, né, dos gastos, dos orçamentos, porque elas têm geralmente um orçamento mais limitado, mais enxuto, muitas vezes, elas têm que não têm uma previsão, né, diferente da empresa, né, que às vezes que tem que faz as vendas, que tem a produção, né, essas organizações, elas dependem de terceiros, vamos dizer assim. Mas elas também precisam prestar contas, né? Contas, não só, né, para o governo, mas também para quem doa, para quem patrocina essas empresas. Então, elas precisam organizar esses orçamentos aí, né? Elas têm que prever também os tributos, porque por mais que elas tenham algumas isenções, né? Elas também têm outros tipos de gastos, né? Então, uma empresa, uma ONG, por exemplo, ela também tem funcionário, ela também tem os seus custos diretos, seus custos fixos, né? Então, eu tenho que estar preparado, ter um orçamento, um planejamento orçamentário bem elaborado, né? Para estar, né, sobrevivendo, vamos dizer assim, né? Alguém quer complementar o que eu falei? Ou alguém já trabalhou numa ONG? Eu só trabalhei em empresa com fim lucrativo. Acho que quanto mais lucro melhor é na empresa, não é não? Ninguém trabalhou? Eu também, só em empresa privada. A Joyce já trabalhou num monte de empresa. E aí, Joyce, o que você... Eu já trabalhei, não, eu já trabalhei, eu na verdade não trabalhei, não, um monte não, João, poucas, mas já trabalhei assim, como voluntária, né, e em projetos sociais, e nós realmente, assim, é bem mais complicado do que uma empresa, né, pois nós dependemos totalmente de doação. Depende também, por exemplo, do patrocinador. O patrocinador muitas vezes ele dá as diretrizes para aquela ONG. Então, por exemplo, os projetos que vão atuar, no caso que era o que eu fazia, né? Projetos que vão atuar, como vai atuar, qual é o público. Então, tem o patrocinador, claro, o projeto é apresentado, né, porque ele é patrocinador, mas ele também vai direcionando. E até como esse dinheiro ele tem que ser como é que chama? No caso onde eu estava, né? Como esse dinheiro ele tem que ser distribuído entre essas ações, entendeu? Então, assim, é um pouco mais complexo do que uma empresa, né, tradicional. Até mesmo porque, assim, não dá para você ficar pegando recursos de todos os lugares, todo o dinheiro tem que ser. Tudo tem que ser justificado, toda saída de dinheiro, toda entrada. Então, assim, não adianta. Eu briguei com o patrocinador X, eu quero que o patrocinador Y venha, mas não é tão simples assim. Mesmo assim, eu tenho o patrocinador X e de repente eu arrumo mais um patrocinador e às vezes os patrocinadores eles não conversam ou não querem atuar juntos. E é isso, né? E você não depende assim de uma campanha, por exemplo. Eu vou fazer uma campanha, então eu vou conseguir vender isso. Não, na maioria das tem algumas que sim, que elas vendem, elas vão ter, por exemplo, ali um bazar, alguma coisa do tipo, mas a maioria, realmente, elas dependem dessa doação. E todo esse dinheiro, né, que sobra ou que é revertido até mesmo das vendas, ela tem que ser colocado novamente na organização, na instituição e etc. Mas o controle é um pouco mais complicado e mais complexo. Eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, né, uma professora também, que ela é administradora de uma ONG aqui na região. E assim, né, a gente às vezes conversa, né, e essa ONG, né, ela é uma ONG que ela atende várias crianças, sabe, e ela oferece cursos,
oferece aulas, né? Então, eu sei que eles têm aula, por exemplo, de informática, de balé, né? Para crianças carentes aí. E assim, é bem complicado, né? Fazer essa organização, né? De orçamento, né? Porque não só eles têm que estar em constante busca aí de patrocínio, né? E tem que ter muito bem definido aí os custos, as despesas para estar buscando esses patrocinadores, para manter esses patrocinadores, né? Que geralmente são outras empresas privadas, né? Às vezes eu lembro que no caso dela eram indústrias, né? Redes de hipermercado, né? Aqui na minha região tem muitas indústrias, então eles tinham aí esses patrocinadores, e aí a empresa tem, né? No caso a ONG, ela tem que sempre estar buscando onde que ela está investindo, onde que ela está utilizando esses recursos, né? E aí entra esses termos aí de superávit e déficit, né? O superávit seria o que para uma empresa privada seria o lucro, vamos dizer assim, né? O que sobra de recurso. E esse superávit, ela tem que mostrar, né, tanto para os patrocinadores, né, ela tem que reinvestir de alguma forma. Ela não tem, a gente não usa o termo lucro, né, porque ela vai ter que usar esse dinheiro, usar esses recursos e aplicar de alguma forma em benfeitorias para a própria empresa, né? E o déficit seria essa falta de recursos, né? Então, no caso de paralisação de algum tipo de projeto, de uma atividade que essa ONG venha desenvolver. Então, por isso que é importante essa transparência, essa gestão eficiente, para trazer justamente a confiança dos patrocinadores ou de quem doa, né, para essa ONG e de se manter, né, de ter essa continuidade nessa prestação de serviço para a comunidade, né? No caso, geralmente as empresas, essas ONGs, né, elas tentam aí, elas têm esse patrocínio, muitas vezes também do governo, né, para atender aí né, seja na área da saúde, da educação, né, a comunidade de uma forma geral, a população, né, o que muitas vezes o governo poderia estar fazendo, essas ONGs também auxiliam, né, nesse atendimento aí. Alguém? Alguém comentou alguma coisa? Tem alguma coisa no chat? Porque eu não consigo ver, gente. Ô, Ale, não. Oi? Não? Não. Então, ó, já passei, porque ficaram tudo muito, muito quieto, daí eu já fui passando o slide. Bom, e aí a gente finaliza, né, no caso, essa agenda, e só para relembrar, né, o professor Everton já falou que amanhã abre, né, o período de recuperação, então, para quem não entregou alguma atividade, amanhã, a partir do meio-dia, a gente já começa a receber aí essas atividades. E está rodando também, né, nessa agenda e a atividade do fichário, que é justamente, a gente comentou aqui o caso dos geladinhos gourmet, né, que é um estudo de caso que você tem que fazer tem que conceituar, né, O definir Ale, aí. Oi. rapidinho, é que tem uma aluna que postou aqui no chat agora, ela falando assim, ó, fiquei confusa na primeira parte do fichário, onde faz os cálculos, pois no material tinha um exemplo, só que com mais dados para formar a conta. É isso. Qual que é? Eu não entendi a dúvida dela, porque tinha Também muitas não. informações, que na verdade, eu não sei quem que é a aluna, É a né, Caroline, ou a Caroline, não Caroline, sei como. É. ela tem que calcular os três custos, né? Que é justamente esse resumo aqui que eu coloquei, né? Então, na primeira parte, você tem que
dar o conceito, né, do que é custo padrão, o que é custo orçado e custo real. E calcular aí os 3 custos do mês, analisando aí a diferença. E por fim, na mesma atividade, tem que apresentar um exemplo aí de um negócio real, principal dificuldade, né? Sugestão de melhoria. Não sei se ela está colocando alguma coisa aí no chat, mas enfim. Ó, e a segunda atividade é o fórum. Não sei se vocês estão acompanhando aí, vão me atualizando aí do chat. A segunda atividade é o Ela fórum. falou que está com. Não, a Lívia, na verdade, agora falou. Estou com dúvida na atividade 2 do fichário. Está pedindo para colocar um caso real e até agora não me recordo de nenhum. Como posso fazer? É um caso real, assim, de dificuldade orçamentária. Pode até pedir para colocar na internet, né? Empresas que tenham tido alguma dificuldade em relação ao orçamento, né? Recentemente teve, não sei se vocês viram, né? O caso, eu estava lendo sobre as Casas Bahia, né? Sim. Não sei se os outros professores viram também. Que as Casas Bahia pediu recuperação judicial, né? Então, acredito eu que seja por problemas de orçamento mesmo, né? Em relação aí a acompanhamento de mercado, né? Pode ser Como uma... mudou a gestão, né, deles, enfim, eles agora têm outro perfil. E o Grupo Pão de Açúcar Exato, também já estava com essas questões, né? Estava saindo, sim, assim, bastante burburinho deles. exatamente. Continuando aqui que eu estava falando, eu não sei se eu respondi a pergunta, né, da aluna. A segunda atividade aí era o fórum, que é sobre a importância justamente do controle orçamentário para se evitar, seja desperdício, para garantir essa saúde financeira da empresa, para que ela continue, né? A gente até comentei aqui agora das ONGs, por exemplo, né? Que principalmente precisam se manter aí, né? Atuando e também numa empresa privada, né, para não ter problemas, né, de financeiros aí em relação aos seus orçamentos, seus gastos, né, seja com seus custos fixos aí, funcionário, por exemplo, né, enfim. Então, discutir aí, lembrando que tanto fórum e debate, gente, não é só colocar concordo, não concordo, né? Procurem, né, colocar aí a opinião de vocês, às vezes colocar uma outra, lembrei de uma situação, ou de uma empresa, né, que teve problema aí em relação à sua saúde financeira, né, a gente deu o exemplo aqui, que a gente estava comentando das Casas Bahia, enfim, né, ou de empresas que tiveram sucesso, né, por conta de um controle eficiente de orçamento. Às vezes vocês acham aí matérias, reportagens interessantes na internet, pode estar colocando, né? Acho legal colocar, né, compartilhar com os colegas da turma, né, no fórum ou no debate, né? Então, isso agrega, né, e enriquece aí, né, o debate e o fórum de vocês. Ale, tem uma aluna aqui também, a Ingrid, ela colocou aqui assim no chat. Ingrid, primeiro é bom você falar de quem é o seu professor. Olá, boa noite. Houve algum erro? Eu não recebi o aviso da reunião de hoje, recebi por e-mail quando já havia começado. Acabei, perdendo o começo da reunião. Então, assim, Ingrid, a reunião vai ficar gravada. As nossas aulas acontecem todas as quintas, com o mesmo link que você já deve ter recebido, e sempre no mesmo horário. Começa entre 18h45, no máximo 19 horas, né? Que sempre tem um aluno ou outro que atrasa,
E é isso. Independente do professor avisar, a aula sempre vai ser nesse horário. Todas as quintas-feiras, das 18, começa entre 18h45 até 19 horas, e sempre vai ficar gravada. Pelo menos for eu, o João, o Everton e a Lê, sempre isso, É. né, galera? Eu não sei de quem que ela é aluna, né? Não sei, no caso, se for minha aluna, não sei. As meus, eu sempre coloco, eu posto no quadro de avisos, Eu né? Então, também, eu toda sempre semana. coloco os posts no quadro de aviso. Aliás, o post que a Lê faz pra É, gente, sou eu, eu é, aproveito. sou eu que faço o post. Então, Exatamente. E aí eu só vou mudando a data do link lá para aparecer para os alunos mais recentemente também. é. Aí, Ingrid, é bom você falar com o seu tutor. É. Às vezes a gente coloca assim, não tem uma data certa, né? Às vezes assim, eu mando post na correria, às vezes uns 2, 3 dias antes, depende, mas Isso. é como Mas a assim, Joyce já tá falou, fixado, né? sempre Toda quinta. isso, sempre toda quinta. A gente coloca mesmo mais para relembrar, né, gente? Mais para relembrar da aula. E se tiver algum, né, que nem já teve semestre passado, a gente fez. Acho que foi na última agenda que teve uma palestra, né? Que daí a gente juntou duas agendas numa aula. A gente avisa, né? A gente avisa se tiver alguma mudança, a gente avisa na aula, a gente avisa sempre no quadro de avisos, né? Porque acho que a palestra foi numa outra data, acho que foi numa quarta, daí a gente não fez a aula por conta da palestra e juntou a aula, duas agendas numa só. Mas isso a gente sempre fala antes, e se tiver alguma alteração é mais pro final mesmo, né? Beleza, gente? Alguma outra dúvida? Eu não tô vendo mais nada aqui no chat, Lê. Não? Então, eu vou parar peraí, parar de compartilhar aqui minha tela, que daí eu também vejo o chat, e aí eu posso ligar aqui a câmera. Gente, então é isso. Se caso surgir alguma outra dúvida, né? Ah, eu esqueci de perguntar, não deu tempo de perguntar, e quiser mandar para a gente, né? Tanto eu, a Joyce, o Everton, o João, a gente manda um correio tech. Se for o caso, a gente abre, né? Combina também uma livezinha, alguma coisa. E aí a gente responde, né? Porque às vezes assistiu a aula, mas daí como na hora que foi, sei lá, fazer atividade, foi ler o conteúdo, rever alguma coisa, lembrou teve uma dúvida, alguma coisa, pode mandar. Beleza? Gente, posso Acho que é parar isso, né? posso parar de gravar aqui? Dito que sim, Lê. Para a gravação.